Boa tarde a todos, né? Nós vamos iniciar o nosso módulo 1 do projeto Capacita Imunização, né? Nosso projeto são 3 módulos. O primeiro, atualização de fundamentos e calendário. O segundo, boas práticas de vacinação. E o terceiro, módulo 3, será sobre rede de frio, né? Os próximos módulos faremos da mesma forma. Vamos enviar convite, inscrição, e no dia a gente manda o link para acesso ao YouTube. Tá? A apresentação será da enfermeira Nádia Greff, que quase todos conhecem a Nádia, né? É uma excelente enfermeira, super especialista em imunização, né? Eu até sou suspeito de falar, e ela está aí para apresentar, tirar nossas dúvidas. Eu mandei o link de presença pelo YouTube, mas o YouTube eu acho que não deixa esse clique linkável, né? Você não consegue abrir no seu computador. Eu vou mandar por fora esse link, tá? De presença. E durante a apresentação vocês podem escrever as perguntas lá no chat do YouTube, né? Eu vou moderando aqui e vou passando para a Nádia as perguntas, né? Boa aula a todos, ótimo aprendizado e até daqui a pouco. É com você agora, Nádia. Oi, boa tarde a todos. Obrigada, Rafael, pela apresentação. É muito bacana a gente estar aqui falando de imunização, né? É um tema que eu sou suspeita também para falar do tema. Gosto muito, a minha grande experiência é em saúde pública, é em imunização, em epidemiologia. Eu acho que a gente vai ter uma tarde bem interessante hoje para a gente aproveitar. Bom, gente, então assim, como é que é composto o trabalho de um webinário, né? A gente vai passando os slides, vocês vão assistindo via YouTube. Eu prefiro e gosto da interação das pessoas, então quem precisar fazer uma pergunta, o Rafael vai estar no chat fazendo a moderação e a gente vai parar e tentar responder a pergunta da pessoa durante a apresentação, porque eu acho que é mais produtivo, eu acho que a gente interage melhor. E é isso, tá? Sejam todos bem-vindos. O áudio está ok para eu poder começar? Rafael está ok? Beleza. É importante dizer, gente, que essa apresentação ela vai ser compartilhada com vocês, porque é um material de consulta, é um material de trabalho, mais do que consulta, é um material de trabalho que foi elaborado. E o tema de hoje vai ser a atualização um pouquinho dos fundamentos da imunização, porque mais do que decorar calendário, eu acho que é importante a gente compreender como as vacinas funcionam. Nossa especialização em imunização, ela vem do saber, do conhecimento de quando a gente compreende o efeito da vacina no organismo. Por que algumas vacinas elas são voltadas para um grupo e não para outros? Por que uma vacina tem um esquema de várias doses e outra é de dose única? Isso não veio do nada, isso tem uma fundamentação científica, estudos comprovam que ela funciona de um modo ou de outro. Eu acho que essa é a proposta de hoje, trazer um pouquinho desses fundamentos e falar um pouquinho de cada vacina para entender quais são as dúvidas que vocês possam ter no dia a dia de trabalho, tá? Esse encontro, ele é voltado para a rede municipal de vacinação aqui do município de São Gonçalo. Ela, apesar de ser feita uma divulgação no YouTube, ele é um material, é um encontro institucional, né, da Secretaria de Saúde aqui do município de São Gonçalo. E tenhamos todos uma boa tarde, tá? É um prazer estar aqui falando com vocês. Vou começar a minha apresentação, então. Essa é a grade que a gente pretende falar no dia de hoje, né, na tarde de hoje, os nossos objetivos principais: mostrar fundamentos em imunização, falar um pouquinho dos tipos de imunobiológicos, do que eles são compostos,
informações técnicas e um resumo e um exercício final para a gente poder refletir um pouco sobre o nosso trabalho e nossa atualização. Ao final, eu vou dizer para vocês o módulo 2, quando será, como é que será, e a gente vai trabalhando, ok? Então, gente, vamos começar a falar um pouquinho de fundamentos, e aí é impossível a gente falar de vacina e não comentar sobre imunologia, porque é o fundamento que explica e que valida, que certifica a utilização das vacinas e dos soros. É como o sistema imunológico vai responder a esse fármaco, esse medicamento, a vacina e imunoglobulinas e soros, eles são considerados medicamentos farmacológicos. Então, compreender como isso funciona dentro do organismo já dá uma clareza para a gente do porquê de algumas vacinas terem determinadas características. Antígeno, vou lembrar de conceitos assim muito simples, a aula não é de imunologia, mas eu não posso começar a falar de calendário sem falar desses fundamentos. Antígeno é toda e qualquer substância estranha que, uma vez entrando em contato com esse organismo, vai estimular ativamente uma resposta, né? Os nossos macrófagos, os nossos linfócitos vão produzir interleucina, vão produzir substâncias que vão responder àquela proteína estranha que entrou em contato com o seu corpo. As vacinas, elas são compostas por antígenos. As vacinas, elas são produzidas em laboratório com determinada composição antigênica para exatamente fazer esse trabalho. Uma vez inoculada a vacina no organismo de um indivíduo, é que essa vacina ela promova, a partir da apresentação desse antígeno, ou seja, dessa proteína que é estranha ao corpo desse indivíduo, uma resposta imunológica, que na nossa intenção, a vacina ela tem que ser boa o suficiente para ela produzir resposta imunológica de longa data, ou pelo menos a médio prazo. Não funciona a vacina que tem um antígeno pobre que só dê conta de produzir um efeito por 30 dias. Essa é a grande luta atual para elaboração de uma vacina para a Covid. Não que ela simplesmente responda, mas que ela seja capaz de responder a longo prazo, né? Que ela tenha o máximo possível de resposta duradoura. As vacinas boas, elas são comercializadas quando elas têm esse perfil de um antígeno ser bom o suficiente que, uma vez inoculado no organismo do indivíduo, ele consiga fazer um processamento e uma estimulação para que você tenha a resposta durante o máximo de tempo possível. Então, o antígeno, ele está apresentado na vacina, seja por toxina, seja por proteína, seja por DNA, seja pelo vírus inteiro, seja pela bactéria inteira. Então, tem várias formas de produzir antígeno para vacina. Anticorpo, lógico, é o sonho de consumo da vacina, é o oponente, né? Se a gente introduz um antígeno, o anticorpo é o oponente que eu desejo, são proteínas glicosadas, que são produzidas através de linfócitos B. Então, toda a classe que você primeiramente estimula quando você aplica a vacina em alguém, o macrófago vem, ele fagocita, ele fragmenta aquele antígeno, ele parte aquele antígeno todo em pedacinho e apresenta o organismo. Então, a primeira linha de ação de resposta vai ser de linfócitos B, que são a linha de produção de anticorpo. A gente quer que essa linha, esse antígeno seja bom o suficiente para estimular linfócitos B a produzirem anticorpos. Os anticorpos, eles podem ser classificados por várias classes. Aí eu coloquei no slide IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Eu acho que o que a gente mais escuta falar são as da classe IgM e IgG, que são marcadores, são anticorpos, são proteínas que o meu organismo produziu para responder àquele antígeno, para combater aquele antígeno que foi inoculado. Então, nos primeiros 10, 15 dias, quando você aplica uma vacina, qual é o tipo de anticorpo que vai possivelmente circular? Da classe IgM, porque é um anticorpo de resposta aguda, é aquele anticorpo que diz assim, tem alguma coisa no teu organismo, alguma coisa está circulando, alguma coisa está
está em viremia no seu organismo, mesmo que seja vacina, ela faz uma viremia. Então, o organismo responde de imediato produzindo anticorpo da classe IgM. E depois, 30 dias, 60 dias, ele vai começando a trocar a classe IgM pela classe IgG, que é o que nos interessa no final das contas. A gente quer o que com vacina? Que esse organismo, que esse indivíduo seja capaz de ter anticorpo de memória, anticorpo de resposta longa, que é o IgG. E aí eu só consigo produzir IgG com memória se junto com o linfócito B eu tenho a ação do linfócito T. Eles têm que trabalhar juntos para que haja estimulação para a produção da classe IgG. E é essa classe IgG que vai produzir memória. Guardem esse conceito que eu estou colocando aqui sobre memória imunológica, porque isso vai servir para explicar por que a gente conduz determinados esquemas de uma forma ou de outra, tá? Então, vacina boa é aquela que tem antígeno capaz de produzir resposta humoral, que é o anticorpo, principalmente da classe IgG. É isso que a gente quer, tá? Então, tem aí dois conceitos de imunologia. Para que eu quero um anticorpo? Ele vai aderir ao antígeno, ele vai bloquear que esse antígeno se multiplique, ele vai neutralizar esse antígeno, ele vai liberar toxinas, interleucinas para neutralização de toxinas. Então, ele é a nossa proteína de defesa, ele é aquilo que a gente tem, nosso soldado de defesa, para poder fazer a estimulação. Imunidade primária e secundária, elas dependem da primeira estimulação ou de uma segunda estimulação que você tenha aquele antígeno. O ideal é que a gente sempre tenha um segundo ciclo de imunidade, que é para produzir IgG. Por isso que algumas vacinas precisam de mais doses, porque com uma dose só você não conseguiria produzir IgG. Você ficaria no IgM a vida toda e aí 30 dias aquilo acabou, não ia dar resultado nenhum. Então, muitas vezes, alguns tipos de vacinas, eles não conseguem com uma única dose fazer a imunidade secundária. Eles precisam de uma terceira dose, de um reforço, ele precisa de um esquema de estimulação. Por isso que algumas vacinas, como por exemplo a pentavalente a gente faz 3 doses primárias. Por quê? Se você fizer só uma dose no bebezinho de 2 meses, ele vai fazer um primeiro estímulo, vai produzir IgG, IgM e ficou ali. Não vai estimular longa proteção ou títulos altos de anticorpos, você não vai conseguir. Por isso que ele precisa de mais estímulos, mais doses. Por isso que a gente tem vacinas com esquemas e outras com dose única, tá? Esse aqui é um resumo. A gente conhece muito esses conceitos de imunidade ativa passiva, só para dizer para vocês que a gente tem aí os soros com uma imunidade artificial passiva. Por quê? Quando eu estou aplicando um soro antitetânico, um soro antirrábico, eu não estou colocando antígeno no corpo da pessoa, eu estou dando para ela um anticorpo prontinho para ela se defender. Então, quando alguém vai lá no pronto-socorro porque se machucou, tem um ferimento de importância para tétano, e você fez a vacina lá de difteria e tétano para ele, essa vacina ela vai fazer uma viremia de 15 dias, vai levar 15 dias para poder responder. Você pode esperar em situação grave de tétano, risco grave de tétano, só a vacina responder? Você não pode esperar. Então, você tem que indicar a imunização passiva, que é o soro antitetânico, para dar cobertura imediata. É uma resposta de proteção imediata. Ela só não é duradoura. Soro, no máximo 60 dias, você já tem a eliminação dos anticorpos do soro. A gente tem aqui as vacinas na classificação da imunidade artificial, ou seja, eu produzo um antígeno no laboratório, inoculo no seu organismo e esse organismo vai ativamente ter que trabalhar para poder produzir anticorpo, tá? Essas são as diferenças aí dessa classificação. Alguma pergunta, Rafael? Por enquanto, tudo bem? A professora é boa, está explicando bem. Isso aqui é só uma ilustração para vocês verem
a classe de linfócitos B do nosso sistema imunológico, e ele é o precursor, é a linha precursora de anticorpo. Anticorpo é proteína que eu produzo, confecciono para me defender daquele antígeno. E os linfócitos T são a linha de células que vão produzir companheiros, amigos desse linfócito B, para efetivamente eu ter a produção de célula de memória. Então, uma boa vacina, ela estimula as duas classes de linfócito, tanto B quanto T. Então, a imunidade humoral é aquela mediada por produção de anticorpo, então é o linfócito B, que é o grande responsável, é a linhagem que vai produzir anticorpo, é daí que eu produzo imunoglobulina, inclusive, para aplicar, e eles são de uma resposta um pouco mais duradoura quando você tem a participação dos linfócitos T. E a gente tem a imunidade celular, que é contagem de célula, né? Quando a gente fala assim, contagem de CD4, CD celular de linfócitos T, são classes de linfócitos T que precisam participar dessa resposta para que você tenha uma longa duração da vacina que você fez, para que ela te proteja por mais tempo. Aí eu preciso recomeçar um esquema de vacina, eu vou começar logo com essa questão, né? A pessoa, ela fez uma dose de vacina antitetânica quando era criança. Ela fez a DTP quando era criança, fez 3 doses quando criança, hoje ela está com 30 anos, está com um ferimento importante, tem que fazer vacina dupla adulto. Mas passou tanto tempo, tenho que recomeçar, né? Não, você não tem que recomeçar. Essa é a primeira desconstrução que a gente tem que fazer no dia de hoje, que é tudo aquilo que você tem registrado em caderneta, mesmo que tenha passado muito tempo, essa vacina que está comprovadamente feita, ela produziu no organismo daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente, memória, células que se lembram daquele antígeno. Por isso que uma criança que faz 3 doses de DTP, fez há muito tempo atrás, e hoje em dia ele é um adulto e precisa de uma dupla adulto, você não vai recomeçar um esquema de dupla adulto com 3 doses, não faz sentido. Você vai aproveitar as doses que ele tem na infância, aquelas 3 doses de DTP, elas são aproveitadas, elas são consideradas porque existe registro, tá? Ele veio com a caderneta e provou para você que você fez. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar um reforço de duplo adulto, porque você vai trabalhar com esse conceito aí, memória imunológica. Quando você aplica uma dose de duplo adulto, ele vai produzir uma reativação, ele vai chamar pela classe dos linfócitos de memória e vai falar, olha, cara, tá aí, ó. Você já viu isso há não sei quanto tempo atrás. Então, aquela única dose de reforço que você deu com os mesmos antígenos que compõem a DTP, já é o suficiente para você estimular a produção de anticorpo e melhorar a proteção da pessoa, aqueles antígenos naquele momento. Então, a primeira questão, porque é uma coisa que eu vejo muito, adultos chegar para fazer antitetânica, difteria, né, a dupla adulto, que é muito comum, e aí às vezes ele tem a comprovação de criança e algumas pessoas não consideram, acham que já passou muito tempo, que aí perdeu, sei lá, a validade, perdeu a proteção. Então, pensem sempre nisso, gente. Se eu tenho comprovação, mesmo que de infância, eu tenho que considerar aquilo que foi feito e só complementar com o que falta, tá? Nada de reiniciar esquema se você tem uma caderneta à sua vista. Se você não tem caderneta, a pessoa chega verbalmente, te fala alguma coisa, é outra situação. Você vai ter que começar um esquema do zero, para a idade que ele tem, aquilo que é recomendado, mas havendo comprovação anterior, por favor, aproveitem essas doses, porque essa fundamentação da memória imunológica serve exatamente para isso. O que pode influenciar na resposta imune, né? Uma vacina dá conta de ser boa ou não ser boa? Idade. Idade é uma coisa que pode influenciar. As crianças até 1 ano de vida, como está dizendo aí no slide, elas têm no organismo, na circulação, na corrente sanguínea delas, elas ganham da mãe, durante a gestação e pelo aleitamento materno, anticorpos da mãe. A mãe passa esse anticorpo, a mãe passa o IgG dela
para essa criança pequena até o 1º ano de vida, ela consegue se defender muitas vezes das questões através do que a mãe forneceu para ela. Então, aquele anticorpo materno que está circulando lá, algumas vacinas elas podem não responder por conta do anticorpo materno, por isso que você só começa a fazer triviral depois de 6 meses, por exemplo. Por isso que você só faz febre amarela a partir de 9 meses, que são vacinas vivas que, se entrar em contato com o anticorpo da mãe, elas não vão responder muito bem. Então, tem algumas coisas que vão influenciar, sim, na resposta de uma vacina. O Rafael está me indicando aqui que tem uma pergunta, a gente vai dar uma paradinha para entender qual é e tentar responder. Já deve falar. A gente tem uma pergunta da Daniele da Conceição Rocha. Ela está perguntando o seguinte, Nádia. Então, quem não tem esquema comprovado e tem pouco tempo? Daniele da Conceição, a regra, a norma, se a gente pensar em fundamentos imunológicos, ela pode ser de 2 formas. Uma foi aquilo que eu falei, a pessoa ela chega com comprovação de alguma dose feita em algum momento da vida. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai considerar e completar o que falta ou fazer algum reforço, se for recomendado. A outra situação é, como você diz aqui, quem não tem esquema comprovado. Chegou um adulto de 20, 30 anos para falar assim para você, eu vim fazer duplo adulto, porque eu vou começar num trabalho, estão pedindo para mim vacinação de tétano e difteria. Aí você vai falar com ele, você tem algum comprovante de criança, na adolescência, quando você entrou no exército, tem alguma coisa para comprovar a história anterior? Não tenho nada, não tenho nenhum documento, não tenho nenhum registro, não tenho nenhuma comprovação. Nesta ausência total de comprovação anterior, você vai começar o esquema de duplo adulto para ele, com 1ª dose, marcando a 2ª, marcando a 3ª. É assim que a gente faz. Relato verbal de que eu tenho vacina não adianta para a gente. Não é suficiente para que você tenha a certeza de que houve estimulação anterior. Então, sem comprovação, Daniele, você vai pensar nele como 0 vacina e você vai começar todo o esquema daquilo que é recomendado para a faixa etária dele. Então, essa pessoa que eu dei exemplo, você vai ter que começar o esquema de duplo adulto, começar o esquema de hepatite B, pensar em tríplice viral para sarampo, cachumba e rubéola, acho que é isso, né? São as principais, e febre amarela, que é a rotina. Então, você vai ter que compor um plano de imunização para ele, como se fosse a primeira vez que ele estivesse sendo vacinado, tá? Acho que foi. Se ficou mais alguma dúvida, Daniele, você aponta, tá? A gente vai dando prosseguimento, mas se tiver alguma questão mais, você assinaliza, por favor. Então, tá aí, né? O que pode influenciar a gestação? Importante lembrar que gestantes, pela própria característica imunológica do período do ciclo gravídico puerperal, não é só a gestante, a puérpera também, elas em alguns momentos vão ter determinadas precauções para vacinas vivas, a gente vai ver quais são, né? Nem toda vacina viva eu posso fazer em gestante. A gente vai ver, depois que falar de cada vacina, o que pode e o que não pode. Imunodeprimido, gente, é muito importante entender que quem tem baixa imunidade, ou porque tem câncer, ou porque está fazendo quimioterapia, ou porque está fazendo rádio ou corticoide terapia em doses elevadas, são pessoas que têm um comprometimento do sistema imunológico, e aí vão acontecer 2 situações. A primeira é vacina viva atenuada em imunodeprimido. Não se faz. Por isso que mais do que saber a cor do frasco, e aí eu já vou dizendo que eu não concordo com decoreba de rótulo, né? Aquela vacina da tampa roxinha, a vacina da tampa verdinha. A gente não deve nunca tratar o nosso processo de trabalho de imunização com cores, rótulos, porque essas coisas mudam e a gente pode se equivocar.
a gente tem que ler o nome do rótulo, entender assim, vacina viva atenuada de febre amarela. Então, ok. Então, aquela é uma vacina viva atenuada. Eu já sei, então, que toda vacina viva atenuada, de um modo geral, não se faz em imunodeprimidos, porque há um risco de evento adverso, há um risco de potencializar eventos adversos graves naquele indivíduo que tem uma baixa imunidade, ok? Vacina inativada, Nádia, aquela que é feita de bactéria ou vírus morto, tem algum problema fazer em imunodeprimido? De modo algum. A gente deve, inclusive, fazer. Vou dar um exemplo muito simples para vocês de vacina inativada que é recomendada em paciente imunodeprimido. Vacina da gripe, vacina da influenza, que a gente faz todo ano em campanha, ela é indicada para HIV, para câncer, para transplantado. Então, as vacinas inativadas, de um modo geral, elas não compreendem contraindicação para imunodeprimido. Pelo contrário, a gente precisa proteger essas pessoas contra a gripe com uma vacina inativada, porque se uma pessoa que tem baixa imunidade pega um vírus influenza, vai ser desastroso para ela. Então, a gente vacina para proteger esse imunodeprimido. Acho que tem um comentário aí, né, Rafa? Joseli? Vamos dar uma paradinha, tem alguém comentando? Aí a gente vê se é alguma questão. A gente tem um comentário da Joseli, né? Ela diz que ela tem muita insegurança quando chega mãe que perdeu a caderneta de uma criança de 2 anos, né? Muito pouco tempo para reiniciar todo o esquema, mas como não tem comprovação, ela reinicia. Bom, eu vou falar 2 coisas, Joseli. Não é o ideal mesmo a gente ficar revacinando uma criança pequena, sabendo que até 2 anos a gente faz tantas vacinas. Por isso que eu digo a vocês que a responsabilidade de um serviço de imunização, além de fornecer a comprovação para o responsável dessa criança, através da caderneta que a gente registra, nós legalmente temos uma responsabilidade de manter um arquivo de vacinação na unidade, ou digitar no SWIS, que é o prontuário eletrônico, né? Ou ter alguma forma de dizer aquela criança que veio aqui, eu fiz todas as vacinas até 2 anos, se a mãe perdeu a caderneta, aí a gente sabe que é assim mesmo, que a enchente levou, que o fogo destruiu, que o cachorro comeu, que o assaltante levou a bolsa com a caderneta. São essas coisas que acontecem. Então, quando essa mãe volta para mim na unidade e diz assim, olha, eu perdi a caderneta da minha criança, ela tem 2 anos, o que eu faço? O padrão ouro de um serviço de imunização é ter a capacidade de ter o registro em segunda via dessa criança na unidade. Para recuperar o registro, espelhar tudo aquilo que foi feito e só complementar aquilo que falta. Esse é o padrão ouro. Então, a gente sempre pensando que não é o ideal eu ficar revacinando uma criança, eu tenho que primar pelo registro na minha unidade. Agora, se o Nordeste perdeu a caderneta, nunca foi vacinada comigo, eu também não conheço a história dela, então nem a mãe, nem eu temos como comprovar alguma coisa, a gente entende o seguinte, mais vale revacinar, manter a criança em dia do que ocorrer o risco de deixá-la suscetível e ela virar a esquina, pegar uma varicela, agravar, internar e morrer. Então, vacinem. Eu acho que a gente está separando em 2 níveis aqui, que é quem perdeu a caderneta e é do meu cadastro, eu preciso dar conta disso. Quem não é do meu cadastro, eu não tive como recuperar, já vinguei todas as formas de recuperar registro, eu tenho que começar o esquema assim. Tá? O benefício é imunizar. Não tenham medo de imunizar se há recomendação, se é uma criança saudável, tá bom? Vou parar também, que o Rafael está me indicando que tem... Fala, Rafael. Nós temos uma pergunta da Mariana Freitas, né? Sim. Ela pergunta o seguinte, quando o médico encaminha um paciente B24, ou seja, CID B24, para realizar vacinas virais, o que devemos fazer?
Mas, Mariana, são virais vivas, né? Atenuadas. Eu estou entendendo que dizer, sejam né? vacinas vivas, né, Mariana? Que viral eu posso ter inativada e aí não tem problema nenhum. Vacina viva em B24 vai depender da contagem de CD4. Se a gente compreende, ou pelo menos subentende, que se um profissional médico, um colega médico, ele prescreve uma vacina viral viva atenuada para B24, já houve uma avaliação da contagem celular dele. E aí, assim, a gente só não vai fazer vacina viva atenuada em B24 se a contagem for abaixo de 200 células, que é aí um estado de imunossupressão importante. A partir de 200, você não tem nenhuma contraindicação para fazer. Você pode fazer, então, uma tríplice viral no B24 com contagem de 300 células? Pode. Tá? Então, Mariana, eu entendo que o meu colega médico, ao prescrever, ao ser o prescritor dessa indicação, ele já fez previamente essa avaliação do estado imunológico desse paciente, tá? Eu acho que eu respondi, senão você me indica e a gente vai sanando, tá bom? Só reforçando, B24 para vacina inativada, todas. A gente vai fazer todas e mais algumas, tá bom? Pergunta, Rafa? Não, né? Só para dizer o que é B24, a gente não sabe. Assim, como estamos aqui num grupo técnico, o Rafael está me pedindo para esclarecer o B24, é o HIV, né? É a codificação, é o CID do HIV, portador HIV, o indivíduo que convive com HIV, e aí vai depender realmente da avaliação de celularidade dele, ok? Vamos lá, tipos de imunobiológicos, gente, eu estou falando já já antecipei algumas coisas de vacinas vivas atenuadas, elas são feitas do componente inteiro. Você pega uma bactéria, você pega um vírus e faz a vacina com ele inteiramente. Coloca ele para dormir por estimulação de formaldeído, por alguma atenuação química, física, você vai botar esse bichinho para dormir, vai fazer vacina e vai utilizar. Lembrar que vacina viva atenuada a gente não faz em imunodeprimido. Muito importante isso, porque há um risco de disseminação desse vírus vacinal vivo no organismo dessa pessoa que tem baixa imunidade. Mas são vacinas ótimas. Febre amarela, tríplice viral, varicela, são vacinas vivas atenuadas ótimas. Com uma dose, 2 doses, você rende demais, você consegue uma resposta excelente, são vacinas excelentes, mas elas têm um risco um pouco maior de dar evento adverso. Vou só falar da vacina inativada e vou parar para o comentário, tá? E as vacinas inativadas, elas são ao contrário, elas são extremamente seguras para evento adverso, às vezes dá evento adverso local, mas assim, para evento sistêmico, elas são vacinas de uma segurança incrível. Mas como elas são feitas de partículas do antígeno, elas não são boas para estimular a memória longa. Então, você vai precisar fazer um esquema, vai precisar fazer reforço, vai precisar fazer volumes diferentes, vai precisar conjugar com uma proteína boa para poder estimular. Então, pentavalente, duplo adulto, pneumo, meningo, são vacinas inativadas, por isso que elas têm várias doses, porque elas, apesar de serem muito seguras, elas precisam entrar em contato com o organismo várias vezes para ter uma resposta boa de proteção, tá? Rafa, qual é a questão? A gente tem uma pergunta da Márcia Rosa Fernandes, né? Ela diz o seguinte: boa tarde. Por que a vacina febre amarela é incompatível quando concomitante com a pneumo? Márcia, eu vou falar. Quer dizer, ou seja, ela é quando aplicada junto com a pneumo, né? Márcia, eu vou falar um pouco sobre intervalo de vacina, já vou te adiantando que não tem incompatibilidade, tá? Febre amarela não é incompatível com pneumo. Existe uma incompatibilidade de simultaneidade de febre amarela com tríplice viral para menores de 2 anos. Vou explicar na hora da vacina e nos intervalos, tá? Que isso é uma das coisas que eu acho que mais interferem numa atualização oportuna. É a gente achar
que as vacinas precisam de intervalo entre uma e outra. A gente vai ver que não é bem assim, tá? Tem umas construções, umas ideias que são construídas ao longo dos tempos, porque era antes de um jeito, muda, atualiza, vai, e às vezes a gente fica lá atrás com aquele conceito mais antigo, achando que interfere, tá? Então, já vou te adiantar que não tem interferência a febre amarela com influenza. Elas podem ser feitas no mesmo dia, sendo que a pneumo 10 a gente faz numa faixa etária que nem casa muito com a faixa etária da febre amarela, né? Porque a febre amarela a gente faz aos 9 meses. A pneumo a gente faz as 2 doses até os 4. Então, assim, só se for uma criança que atrasou a pneumo e chegou no mesmo dia com 9 meses para fazer. O que você vai optar? Você vai fazer a febre amarela num sítio, pneumo 10 no outro sítio, respeitando as vias de administração. Interferência alguma você vai ter, tá? Rafa, mais alguma coisa? A gente tem mais uma pergunta da Elaine Luciana Vieira. Boa tarde. Muitas pessoas não fazem febre amarela e influenza. Há alguma contraindicação? Não conheço. Quem é Elaine? Não conheço, tá? Não há. Não há interferência entre vacina viva e inativada. Não há. Não há interferência. Se você vai fazer uma vacina viva no mesmo dia que uma vacina inativada, zero interferência, zero. Você pode fazer uma no sítio, a outra no outro sítio, e você vai estar abrindo 2 estímulos antigênicos no organismo dessa pessoa ao mesmo tempo, sem que uma interfira na outra, tá? Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Aqui tem exemplos de vacina combinada, são quando você junta vários antígenos numa mesma apresentação. Vacina conjugada é quando você conjuga, casa uma proteína boa de resposta com o antígeno para responder melhor. É um exemplo da meningo C, que é conjugada. Polivalente é quando você tem daquele mesmo vírus vários subtipos juntos numa mesma vacina, como é HPV, que tem subtipos 6, 11, 16 e 18. Os soros e imunoglobulinas que não tem antígeno, a gente já entendeu isso. Soro e imunoglobulina é anticorpo pronto, que eu dou para uma resposta rápida de proteção, para quem precisa rapidamente de proteção, como é o soro antiofídico, como é o soro antirrábico, antitetânico, quando alguém tem uma situação de risco, de gravidade, para abrir uma doença infecciosa. Então, a gente dá soro imunoglobulina para que ele tenha anticorpo de imediato circulando no organismo, até que a resposta da vacina aconteça em torno de 10, 15 dias depois, tá? Vamos lá, intervalo, gente. Queria que vocês olhassem para esse quadro hoje, para a gente desconstruir de uma vez por todas essa história de que fez uma vacina hoje, tem que dar intervalo. Aí eu escuto de tudo. Tem que dar 7 dias, tem que dar 10 dias, tem que dar 15, tem que dar 30, tem que dar... Gente, vamos lá. A gente está aqui hoje para alinhar essa conduta de uma vez por todas. Na rede municipal de São Gonçalo, quando a gente tratar desse assunto, a gente vai ter a mesma fala, a mesma conduta, o mesmo alinhamento. Se você vai fazer 2 vacinas inativadas, vou dar um exemplo. Influenza e hepatite B, são 2 vacinas inativadas. Ah, Nádia, eu posso fazer as 2 no mesmo dia? 2 vacinas inativadas no mesmo dia, em locais diferentes? Perfeito, pode. Elas não vão interferir uma na outra. Uma vai abrir um processo, a outra vai abrir outro processo, tá tudo certo. Ok? Nádia, se for uma vacina inativada e uma vacina viva atenuada no mesmo dia, pode? Pode. Problema nenhum fazer influenza e febre amarela. Eu tenho a influenza que é inativada num braço, tenho a febre amarela que é atenuada no outro braço. Uma vai interferir com a outra? De forma alguma, tá? Então, até agora eu não vi motivo de intervalo.
O que vai acontecer quando a gente junta, numa visita à unidade de saúde, 2 vacinas vivas? Aí entra uma condição especial. Primeira condição especial é, Nádia, eu posso fazer uma vacina tríplice viral e febre amarela no mesmo dia, em sítios diferentes? Existem 2 regras que vocês vão ter que lembrar. Uma é, vacina febre amarela e tríplice viral, em crianças menores de 2 anos, a gente não deve fazer no mesmo dia, porque uma vai interferir com a outra. Isso está comprovado, existe uma recomendação de Bilmanguinhos do Ministério, da bula dos produtores, dizendo o seguinte: quando você for vacinar uma criança menor de 2 anos e calhar de ser o mesmo dia da febre amarela e da tríplice viral, você vai ter que fazer uma e dar obrigatoriamente intervalo de 30 dias para a outra, para que uma não interfira no resultado da outra. Então, é específico para menores de 2 anos, isso que eu estou contando. Então, Nádia, quer dizer que se a gente receber uma criança de 2, 3, 4, 5 anos que precise fazer tríplice viral e febre amarela, eu posso fazer no mesmo dia, uma em cada braço? Pode. Entenderam a diferença? A gente tem uma condição especial de não simultaneidade com triviral e febre amarela em crianças pequenas, crianças menores de 2 anos. Acima de 2 anos, você pode sim fazer no mesmo dia em sítios diferentes. Existe uma outra condição, que é, uma pessoa procura vocês para fazer vacina de tríplice viral, um adulto, um jovem, enfim, faz a vacina de tríplice viral, vai embora. Aí ele lembrou, ele foi lá no trabalho, o trabalho falou, mas você não fez febre amarela, você tem que fazer febre amarela, porque o cartão tá em branco aqui. E ele volta para você pedindo uma outra vacina viva atenuada em menos de 30 dias, a gente vai ter que respeitar o intervalo sim. Então, a primeira opção, a partir de 2 anos de idade, de 2 vacinas vivas, é que você faça no mesmo dia. Que aí elas não vão sofrer uma interferência da outra. Se você não conseguiu fazer 2 vivas atenuadas no mesmo dia, você vai ter que fazer uma, né? Fez uma, para habilitar a segunda, você vai ter que respeitar 30 dias de intervalo, tá? Então, gente, vamos abolir essa ideia, vamos desconstruir essa ideia de que eu fiz uma hepatite B hoje, eu tenho que dar 15 dias para fazer uma febre amarela. Tá? A gente não tem fundamento para isso, não existe norma para isso, nunca existiu, inclusive, e a gente precisa alinhar isso. A lógica de um programa de imunização não é ficar criando intervalo para você colocar como uma barreira de vacinação. As vacinas, elas são tão independentes que uma não vai depender da outra para responder. Então, não existe intervalo entre viva e viva, se feitas no mesmo dia, a não ser menor de 2 anos, triviral e febre amarela. Não existe intervalo entre inativada e viva. Uma hoje, 2 dias depois, uma hoje, 3 dias depois, não vai fazer a menor diferença. Não existe intervalo entre inativada e inativada. Então, a gente precisa alinhar isso. Porque o que a gente percebe da mãe chegar no posto, fez uma vacina hoje, fez 2 hoje, tem uma terceira, a gente escuta às vezes falar assim, volta daqui a uma semana, volta daqui a 15 dias para fazer essa. Aí a mãe não volta. Aí aquela que você deixou de fazer, a criança pega a doença interna grave e morre. A gente tem casos assim, de terem feito tríplice viral, terem feito hepatite A, terem feito DTP, aí, deixa a varicela para daqui a uma semana. Não faz hoje não, tadinha da criança. Esse tadinho da criança é muito perigoso. Quando a gente tem essa fala. E aí a criança sai com isso, pega a varicela interna, agrava e morre. Isso é um fato, tá? Isso é uma criança real, é um estudo de caso real, como a perda de oportunidade ou falsa contraindicação de intervalo pode afetar a saúde e a vida da população infantil.
Tô seguindo, hein? Tá? Composição de imunobiológicos, ele pode vir em solução quando é líquido, pode vir em liófilo quando é feito um processo de secagem. Geralmente as vacinas têm conservantes e estabilizantes, que são substâncias para poder manter a qualidade da vacina, corantes e adjuvante. Adjuvante a gente conhece muito para as inativadas, né, gente? Duplo adulto, principalmente tem alumínio como principal adjuvante, que é para estimular a resposta imunológica. E aí eu queria falar um pouquinho das contraindicações de uma forma geral. Contraindicação é quando eu não posso fazer de forma alguma algum imunobiológico. Então, se você tem a primeira condição, que é uma pessoa que fez uma vacina e abriu um quadro de anafilaxia, aquela alergia grave que precisou de observação, de intervenção medicamentosa, aí a gente vai ter que documentar muito bem isso para tomar uma decisão de não fazer mais a dose daquela vacina. Tá? Então, a anafilaxia é um dos principais motivos de contraindicação de um modo geral. Rafa? Nós temos duas perguntas sobre intervalos, né? A primeira é da Sunamita de Almeida. Ela pergunta o seguinte: é certo dar um intervalo mínimo de 30 dias para fazer a mesma vacina? Sunamita, é certo e é recomendado, tá? A mesma vacina de uma dose para outra, a maioria das vacinas tem essa regra de 30 dias, de intervalo mínimo. Quando é que você vai usar o intervalo mínimo numa situação de atrasamento? Quando a criança, ou o adulto, ou o indivíduo, ele encontra-se numa situação de muito atraso vacinal. Porque sempre que você puder manter o intervalo ideal, que normalmente é de 60 dias, é melhor você manter o de 60 dias, tá? O intervalo mínimo, ele é permitido, ele é recomendado, ele é correto quando você quer salvar o atraso vacinal de uma criança que chegou tardiamente, está toda atrasada. Então, ao invés de você usar 60 dias, você encurta para 30 entre a mesma vacina, né? As doses de uma mesma vacina, não há problema algum. Mariana está perguntando assim: tem alguns responsáveis que não querem realizar tudo junto. Qual conduta temos que ter? Mariana, esse é um tema do próximo módulo. Não vou me aprofundar, mas a nossa conduta é seguir o calendário do Ministério da Saúde. O Ministério, ele recomenda aos 2 meses, vamos lá se eu lembro de tudo: penta, VIP, rota, pneumo. Eu tenho quantas vacinas aí? 4. Um ano, 3 meses tem mais. Com 2 meses, olha que bebezinho pequenininho, com 2 meses, fazendo 4 vacinas. Gente, ele é capaz de receber. Ninguém ia fazer uma recomendação, nenhum órgão oficial recomendaria isso se isso não fosse extremamente seguro. Então, a gente tem que ter a postura, Mariana, eu vou falar hoje de uma forma mais geral, mas existe uma explicação para isso. A minha recomendação, a minha orientação é que a gente diga para esse pai e essa mãe que é recomendado essa vacinação simultânea para que a gente não deixe o filho desprotegido. A vida está cheia de bactérias e vírus para tudo quanto é lado. Essa criança vai ser visitada, essa criança vai para o shopping, essa criança vai para a igreja, essa criança vai para tudo quanto é colo. E se eu deixei de fazer uma vacina porque o pai tinha receio de tantos estímulos no mesmo dia, eu vou estar colaborando com um mito, uma falsa contraindicação, e eu estou me responsabilizando tecnicamente por ter deixado essa criança desprotegida, tá? Então, eu acho que a gente tem que ser muito assertivo, eu acho que é essa a palavra, de dizer assim: olha, esse é o calendário oficial, é o que se recomenda na tua criança e é importante que você faça, porque a tua criança saindo daqui, ela está diretamente suscetível a qualquer estímulo de doença. A vacina não vai adoecer a tua criança, mas se ela não fizer a vacina, aí ela vai ter a chance de adoecimento. Nós temos mais uma pergunta da Mara Neves, né? Como proceder com crianças que nasceram prematuras, né? Mara, criança prematura, a única restrição que ela vai ter para começar alguma vacinação dentro da idade recomendada é a BCG, né?
A BCG é a única vacina que pede 2 quilos de peso para que você tenha segurança na aplicação intradérmica. Só. Ah, Nádia, então eu posso fazer hepatite B numa prematura? Posso fazer uma pentavalente numa prematura? Posso fazer pneumo? Deve. Essa criança prematura, ela vai receber o calendário conforme a idade cronológica. Tá? Aos 2 meses de nascido, ela vai receber o esquema. Por vezes, ela vai precisar de alguma substituição de vacina. Aí é um outro módulo, que é quando a gente trabalha com vacinação especial. Vou dar um exemplo muito simples. Crianças prematuras extremas, menor de 31 semanas, elas não fazem pentavalente, elas fazem DTPA. Mas fazem. Vão fazer os 2, 4 e 6. Fazem todas as vacinas. Então, criança prematura não pode nunca ser um motivo de medo de vacinar no posto. Ela tem que receber todas as vacinas que uma criança a termo ou a termo, né, receberia da mesma forma, tá? Vou seguir, tá, gente? Só falar aqui que estão com mais de 100 pessoas online, muito Eba, bom, parabéns a todos. Vamos lá, gente. Olha o Zé Gotinha aqui comigo, ó. Ele está aqui me fazendo companhia. Então, vamos lá. Fortalecendo a rede de imunização aqui de São Gonçalo. Adiamento, né? O motivo que você tem para adiar uma vacinação. Se tem alguém que chega para você relatando, comprovando tratamento com corticoide numa dose alta por mais de 14 dias. Aí, geralmente, a gente precisa entre 30 e 90 dias de espera para poder revacinar, tá? Doença febril grave. Eu não vou vacinar uma criança ou um adulto ou qualquer indivíduo que chegue para mim no posto com febre. A gente vai aguardar o esclarecimento dessa febre, a resolução clínica dessa febre para a gente poder vacinar. Quem recebeu imunoglobulina, sangue, transfusão, vacina viva atenuada, tem aí uma recomendação de pelo menos 30 dias, 30 a 90 dias você não fazer vacina viva, aguardar, tá? Então, são motivos, assim, que entram até numa situação mais especial de vacinação. Eu vou tentar me antecipar, porque a gente já está com 15 e 10. Essas são falsas contraindicações. Então, doença aguda, sem febre, tá com coriza, tá com rinite, tá com, não sei, essas coisinhas leves, diarreia leve, nada disso influencia. Prematuridade é falso, vacine essa criança prematura, vacine a criança baixo peso. O que você vai ter que procurar saber é se existe alguma indicação especial para o prematuro ou para o baixo peso, tá? E aí tem uma série de coisas, gente, assim, eu acho que eu queria listar aí, a gente pode se aprofundar nisso no próximo módulo também, para a gente ganhar aí um pouco mais de tempo nas vacinas. Essas são algumas referências de materiais que falam sobre calendário de vacinação, isso pode ser disponibilizado para vocês também. E aí a gente começa falando um pouquinho na questão da vacina BCG, a vacina do bacilo de Calmette-Guerin, que protege principalmente contra formas graves de tuberculose. Ela tem aí uma indicação atual de dose única, né? Eu acho que todo mundo deve lembrar que é uma vacina que caiu a recomendação de revacinação da BCG. Percebeu-se, por evidências de acompanhamento, que a revacinação ela pouco estimulava aumento de titulagem de anticorpo. Com uma dose só, é uma vacina viva. Olha o que eu falei de vacina viva ser boa. Ela, com uma dose só, ela gera um período de proteção amplo, longo. Então, uma dose é única para você fazer cobertura, pelo menos pelo tempo de maior vulnerabilidade dessa criança, até que ela comece a fazer circulação natural. Tá? A gente pode vacinar a BCG até 4 anos de idade, até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E lembrar que essa é talvez a única vacina que, mesmo sem caderneta, eu consigo dizer que foi feita, né? Porque se há cicatriz vacinal, essa é uma validação que você pode fazer em registro, tá? Então, essa é uma coisa importante. E lembrar que precisa de 2 quilos para vacinar, não é 2,5 kg.
né? Como eu ainda escuto falar. E a gente tem aí, atualmente, 2 apresentações de vacina da FAP, que a gente faz 0,1 de volume, e da Serum, que no menor de um ano a gente faz 0,05. Lembrar que para fazer vacinação BCG é preciso um treinamento específico para isso. Não é chegar numa sala de vacina, olhar o coleguinha fazendo BCG e se achar pronto para isso. O BCG precisa de uma preparação, de um curso, de uma certificação mesmo, né? Uma experiência na prática de vacinação para que você possa ser habilitado, validado para vacinar. A Yamara está perguntando... Não, tem 2 perguntas aqui. Fernanda Nunes, poderia explicar melhor essa questão de fazer vacina DTPA em prematuros ao invés de penta? Fernanda, a gente vai ter um módulo para isso, mas eu vou tentar te atender hoje dizendo o seguinte: crianças prematuras extremas, aquelas que nascem com menos de 31 semanas, elas são classificadas como prematuridade extrema. Essa criança, se você fizer pentavalente nela, ela vai ter uma grande chance de fazer apneia pós-vacinal. Para evitar esse evento adverso, você substitui a vacina pentavalente, que é feita de DTP, de células inteiras. Eu ainda não falei aqui da pentavalente, mas ela é feita de DTP, células inteiras, por uma outra vacina chamada DTPA. Não é a da gestante, você escreveu aqui como se fosse DTPAzinho. Não é a DTPA da gestante, não, tá? É a DTPA infantil, que tem lá no CRI, lá no Centro de Referência para Imunos e Biológicos Especiais, e por vezes chega ao município através de um pedido, um parecer médico que a gente atende também. Então, só não confundir, gente, quando eu falo que uma criança prematura tem que fazer DTPA, não é a DTPA da gestante, tá? Muito importante isso. E nem são vocês que vão ter que tomar essa decisão. Essa criança ela tem que ser comunicada, documentada, para a gente conseguir a DTPA infantil para ela. E aí ela faz a DTPA infantil, ganha hemófilos separada e ganha hepatite B separada. Tudo separado, tá? Então, tentando responder a tua dúvida. A Yamara, ela está dizendo assim: criança ou adulto pós-Covid tem alguma recomendação de espera para receber vacinas? Como a gente conhece muito pouco disso, Yamara, a recomendação atual do Ministério da Saúde é que ele esteja com pelo menos 24 horas sem febre, tá? Ele é considerado remissão clínica se ele já passou de pelo menos 10 dias do início dos sintomas e com 24 horas sem febre. Aí a gente já tem mais segurança de vacinação, tá bom? Poderia explicar melhor a relação do antibiótico com vacinas? Isso é o módulo seguinte, gente, mas eu vou adiantar aqui que criança, adulto, qualquer pessoa usando antibiótico para tratar alguma infecção não é contraindicação para vacinar, não é. Eu escuto ainda casos de crianças que foram ao posto e aí perguntaram assim: mãe, tem algum problema? Tá tomando algum remédio? Aí a mãe fala: tá fazendo amoxicilina, tá com pneumonia, sei lá. Ah, não pode, mãe. Com antibiótico não pode misturar vacina. Aonde está escrito isso, gente? Aonde? Eu quero que a pessoa me mostre onde está escrito. Não procede, isso é uma falsa contraindicação, tá? Então, o que você vai ter que perguntar para alguém, ou principalmente crianças que estejam em uso de antibiótico? Você tem que perguntar se há febre em vigência. A criança ela pode estar no 8º dia de antibiótico sem febre, se alimentando bem, ativa, reativa, perfeita, só está cumprindo o tempo do antibiótico, você vai vacinar. O que vai fazer você adiar uma vacinação é vigência de febre, não é o antibiótico, tá? Por favor, vamos desconstruir isso também. Vamos lá, então vacina BCG tá aí. Lembrar, gente, que a vacina BCG... Fala.
Ana Paula. A gente tem uma questão da Ana Paula Lessa Gomes, né? Deixa eu beber água enquanto isso, gente. Ana Paula diz o seguinte: quando o profissional tem certeza de que a aplicação da BCG foi ineficaz, pois vazou, e a criança sem cicatriz após 9 meses, qual a conduta com esta criança? Não é vacinar, tá? Ana Paula, não se recomenda a revacinação, mesmo quando há algum extravasamento, você anota na caderneta da criança que extravasou e monitora. Não tem recomendação de revacinação. Pode seguir ou tem mais alguma coisa? Eu vou falar de HPV daqui a pouco, acho que podia tentar... a gente fala, então, Adriana, a gente fala da HPV lá quando vamos tentar falar conforme a vacina que a gente está tratando, e aí, quando chegar no HPV, a gente resgata a tua questão, tá, Adriana? Então, gente, voltando à BCG, só para a gente lembrar que existe recomendação para comunicantes de hanseníase para fazer a vacinação. A vacina da BCG ela é composta por um micobacterium que indiretamente dá proteção para a hanseníase. Então, se a pessoa mora com um caso positivo, um portador de hanseníase, esses conviventes precisam ser avaliados para hanseníase. Uma vez descartado hanseníase, eles são recomendados para vacinação BCG, tem aí as recomendações também. Criança recém-nascido de mãe bacilífera, coabitante de caso bacilífero, quem é de sala de vacinação de BCG, quem é vacinador de BCG, sabe que a gente deve fazer essa pergunta a toda a família de recém-nascido. Tem alguém em casa com sintomas? Tem alguém tratando tuberculose? Porque se for sim, esse recém-nascido ele tem que entrar numa quimioprofilaxia, tem que ser acompanhado com um PPD, e só se o PPD for menor, baixo reator, é que a gente vai liberar a vacina BCG, tá? Então, só lembrar da importância da anamnese a essa família do recém-nascido, né? Tem alguém tossindo mais de 2 semanas, tem alguém com algum sintoma, quadro respiratório, está tratando alguma coisa respiratória, porque se tiver bacilífero na casa desse recém-nascido, ele vai ter que entrar em quimioprofilaxia, tá? Essa é uma ilustração da evolução da lesão da BCG, mas lembrando mais uma vez que se a gente não tem a formação clássica disso, não significa que a criança não desenvolveu imunidade celular. Aí é uma diferença, né? A vacina BCG, ela não produz imunidade humoral, ela vai direto estimular linfócitos T e ela vai fazer imunidade celular. Às vezes, com muito pouco volume, você já consegue isso na aplicação. Vacina hepatite B, aquela vacina que a gente faz uma dose D ao nascer, a maternidade aqui de São Gonçalo faz, né, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, porque aí, se essa mãe for portadora de hepatite B, eu consigo quebrar a cadeia de transmissão e livrar esse bebezinho de uma hepatite B aguda, fulminante, vacinando nas primeiras 12 horas. E o componente da hepatite B, ele vem na combinação da pentavalente, né? Quando a gente faz pentavalente, a gente está aplicando nessa criança o componente da hepatite B, que é uma forma de garantir proteção, principalmente contra câncer de fígado. A gente tem 2 vacinas no calendário que protegem contra câncer. Uma é a hepatite B, que protege contra câncer de fígado, e a outra é o HPV, que protege contra vários tipos de câncer do aparelho genital. A gente geralmente faz em 3 doses, né, a vacina da hepatite B, casos especiais imunodeprimidos, transplantados, muitas vezes eles merecem esquema de 4 doses e o volume é dobrado, né? Então, se eu tenho um imunodeprimido que procura sala com uma orientação de fazer hepatite B, eu sei que, a depender da idade dele, ao invés de fazer meio ml, eu vou ter que fazer 1. Ao invés de fazer 1 ml, eu vou ter que fazer 2. Eu dobro o volume para dar chance a esse imunodeprimido dele responder da mesma forma que uma pessoa saudável responderia, tá? Vou passando, hein, Rafael? Qualquer coisa você me chama. A gestante faz também, né, gente? Calendário de gestante fazer hepatite B, 3 doses.
nesse esquema 0, 1 e 6 meses. Qualquer período gestacional, não tem crise, fez o TIG, não é vacinado, deu positivo, não é vacinado, já pode começar o esquema de gestação dela, né? Para duplo adulto, para hepatite B, já pode começar a pensar nisso, tá? Então, é uma outra recomendação também para gestantes, o mais precocemente possível no pré-natal. Queria chamar a atenção, esse quadro, ele é extraído do novo manual do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, onde ele lista condições clínicas onde você tem indicação de fazer sorologia depois do esquema de hepatite B. Então, a gente vai encontrar aí uma série de grupos clínicos transplantados, pacientes com doenças hemorrágicas, profissionais de saúde, renal crônico, portador de hepatite C, enfim, tem uma série de condições clínicas aí que tem recomendação de acabou o esquema de vacina, vai aguardar 1 a 2 meses e vai testar. Vai testar o quê, Nádia? Vai testar com o exame de sangue o título de anti-HBS, que é o marcador que diz se você respondeu ou não àquela vacina. Fora isso, gente, na rotina não se faz sorologia para imunocompetente, não se faz sorologia para grupo que não é de risco, não se faz sorologia para criança. A gente vê um monte de pediatra mandando revacinar a criança porque testou. Primeiro que não tem que testar, é uma vacina recombinante de alta potência, de muita segurança e uma soroconversão de mais de 99%. E aí vem aqueles resultados assim, título, como é que é? Não reagente. Não está me dizendo nada não reagente. O que valida um resultado anti-HBS é quando você faz quantitativamente. Aí vai aparecer assim, eu fiz título de 20 UI por ml. Tá ótimo, muito boa resposta. Mas se você é imunocompetente e você fez 5 UI, que é abaixo do esperado, eu não estou dizendo que você não tem resposta. Você respondeu sim a vacina. Com 5 UI você respondeu. Você não teve a melhor resposta possível, mas o que acontece se você é imunocompetente, se você é saudável? Esse 5I, esse título baixo que você tem, vai ficar guardado lá no seu corpo. Se você entrar em contato um dia com um vírus da hepatite B, esse contato selvagem vai ativar o que eu falei no início da aula? Memória. Vai ativar o seu sistema de memória e esse 5I vai subir imediatamente para mais de 10. Por isso que a gente não testa imunocompetente, por isso que a gente não revacina imunocompetente. E baixo risco, tá? A gente revacina a partir da sorologia grupos de baixa imunidade, grupos de alto risco para hepatite B, tá? Para ficar bem claro isso, que é uma confusão de gente querendo pedir sorologia, né, para imunocompetente. Então, tá aí o protocolo de realização de anti-HBS, você faz o esquema para os grupos que têm indicação, espera 1, 2 meses, testa, se você não foi respondedor, você repete seu esquema, 1, 2 meses, testa de novo, tá? Esse é o protocolo bem resumido do que pode ser. Olha, a vacina pentavalente é uma vacina combinada com 5 antígenos, né? A gente tem antígeno de difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, hemófilos e influenza. Ela é recomendada com 3 doses, 2, 4 e 6 meses, tendo os seus reforços feitos com DTP, né? Só, com a combinação só da DTP. Vejam aqui, eu não sei quem foi que me perguntou lá no início, sobre a DTPA em prematuro. A pentavalente, ela tem esse DTP aqui, ó, que vocês estão vendo no slide, que é DTP em caixa alta, significa que em alta concentração de células inteiras. Quando a gente substitui da criança prematura extrema, a gente dá DTP de caixa alta também com um Azinho, ela se chama DTPA. Por quê? Ela é feita de um cultivo diferente. Ela dá menos chance de reação na criança prematura extrema, tá? Não é, novamente falando, a DTPAzinho da gestante, não, tá? É muito importante a gente não confundir uma com a outra.
Eu posso fazer pentavalente até 6 anos, 11 meses e 29 dias. E aí lembrar, alguém também comentou sobre intervalos, né? Entre uma mesma vacina, idealmente sempre manter 60 dias de intervalo, no mínimo 30 dias quando você for tiver uma situação que haja necessidade de encurtamento de intervalo. Para quem perguntou, olha ali o número 4 desse slide. Em eventos adversos graves, convulsões, episódio hipotônico hiporresponsivo, apneia, prematuridade extrema, a gente pega e faz essa daí, ó, DTPA, é tudo em caixa alta, não é a DTPA da gestante, infantil que a gente consegue no CRI, tá? No centro de referência. Essa é DTP, ó, botei aí bem claro para vocês verem, ó, ela é a vacina DTP infantil de células inteiras, não é para ser usada em gestante e nem a da gestante comumente se usa em criança, tá? Só para a gente não ter achar que tudo é a mesma coisa, não é. A gente faz então a DTP com 15 meses e 4 anos, que são os reforços desses componentes. Eu me lembro que quando a gente teve um tempo de desabastecimento de DTP, foi autorizado o uso da pentavalente nos reforços, não há problema nenhum fazer mais IB, mais hepatite B, isso não interfere em nada, não traz risco algum. O que a gente tem que entender, gente, que fazer a mais, ela muitas vezes traz mais benefício do que deixar de fazer. Deixar uma criança sem vacina é problema. Deixar a criança sem condição de se defender de coisas tão sérias que são doenças como sarampo, cachumba, rubéola, coqueluche, difteria, isso sim é grave, isso sim é risco, tá? Tem pergunta? Tem. Tem caso da HPV, né? Eu não cheguei no HPV ainda, pode segurar? A gente tem uma pergunta de hepatite B. Ah, então faz, que aí a gente... Deixa eu voltar aqui. Feita só um pelo minutinho, gente, que meu celular aqui pifou a bateria, eu vou botar para carregar, só um minuto. Vai fazendo aí. A gente tem uma pergunta do programa IST São Gonçalo, dizendo o seguinte. Recebemos uma paciente imunodeprimida com anti-HBs 98 UI por ml. E a médica disse que estava muito baixo. Mesmo estando acima de 10, existe uma faixa melhor para revacinar? Não. Vamos lá. Voltei aqui, gente, desculpa. Gente, a Organização Mundial de Saúde e o Centro de Controle de Doenças, que é o CDC, eles vivem publicando guidelines atualizados sobre isso. Mantém-se 10 UI por ml, tá? Então, qualquer indivíduo saudável ou imunodeprimido que consiga responder de 10 UI para cima, ele já tem resposta validada para hepatite B, ele não precisa ser revacinado. O que a gente faz preventivamente, numa pessoa que tem um HIV, uma imunossupressão com baixa celularidade, a gente faz 4 doses, a gente faz o dobro do volume. Então, talvez a colega tenha visto que ele fez 3 doses e preferiu fazer o padrão, que são 4. Estou aqui tentando fazer uma inferência, por quê? Não pela titulagem, mas se eu faço 4 doses numa pessoa imunodeprimida, com uma condição especial, eu estou garantindo, inclusive, que essa titulagem se mantenha por mais tempo. Tá? Posso seguir? Isso aqui é só para mostrar a diferença entre as vacinas que a gente tem. A gente tem aí essa terceira combinação, né? DTP-W, que é a whole, que é a DTP de células inteiras, é a nossa. A gente faz, então, DTP hemófilos e hepatite B, que é a Penta Brasil, é a do SUS. A do meio é a DTPA, aquela de A celular, hemófilos e IPV, que é a VIP, que é uma penta particular, só para vocês entenderem o que tem. E o particular também tem a hexavalente, que é a DTPA, IB, a VIP e a hepatite B. Tá? Essas são diferenças. Elas têm intercâmbio, né? Se vocês pensarem assim, uma criança que fez a hexavalente no particular, eu posso dar continuidade com a penta do SUS? Pode, problema nenhum. Respeitando intervalos
segue, você vai complementar o esquema dela. Há intercâmbio sem problema algum. Vacina inativada da polio, ela tem poliovírus 1, 2 e 3, ela é trivalente, né? Ela é recomendada, não sei se alguns aqui vão lembrar que a gente fazia antigamente polio em todo o esquema, né? A gente fazia gotinha em todo o esquema. Por que a gente parou de fazer gotinha nas primeiras doses, nesse esquema básico da criança? Porque existia uma razão de risco baixa, rara, mas existia, de crianças receberem primeira e segunda doses de VOP e desenvolverem paralisia pós-vacinal. Isso é muito raro, mas estava registrado, era um risco, uma razão de risco existente, que para você eliminar qualquer risco de pólio pós-vacinal, optou-se por esse esquema combinado. Então, hoje a gente faz VIP nas 3 primeiras doses e VOP nos reforços, que aí você está fazendo um esquema assim, padrão ouro, com super garantias. E digo mais a vocês, a gente tem aí um plano mundial de erradicação da pólio no mundo, que ainda não está muito sob controle, né? A gente ainda tem países com doença pólio, infelizmente. A gente aqui não tem pólio já há muito tempo. Em 94 a gente foi certificado para erradicação da pólio. Desde então não tivemos casos de pólio no país, mas existem países que têm. Então, enquanto a gente tiver país com pessoas adoecendo de pólio, a gente não vai poder tirar a gotinha do calendário. A gente só vai tirar a gotinha do calendário quando todos os países conseguirem erradicar pólio, quando for o mundo erradicado de pólio. Aí a gente vai suprimir a gotinha e vai ficar só com a VIP, tá? Esse é o sonho, né? A gente tem aí um grande sonho. A Organização Mundial de Saúde, ela vem com um plano forte para tentar fazer esse controle, essa erradicação de pólio no mundo. Então, a gente faz 3 doses, intervalo ideal de 60, mínimo de 30 dias, e é uma vacina bastante tranquila, que pode ser feita até 4 anos de idade. A nossa famosa gotinha, vejam que ela tem 2 poliovírus, 1 e 3. Cadê o 2? Cadê o número 2 dessa vacina? Já foi suprimida da composição, porque a gente já consegue dizer que o poliovírus do tipo 2, ele foi erradicado já. Ele não circula mais, não é ele que faz doença, não é ele que faz surto. Então, a gente já consegue retirar da composição da vacina um subtipo de pólio, que foi o número 2. E aí a gente usa, então, a VOP-B de bivalente, né? Esse Bzinho é de bivalente, para reforço com 15 meses e 4 anos, 2 gotinhas. Se a criança cuspir até 1 hora, regurgitar, tiver uma perda importante, a gente pode revacinar. Mas fora isso, gente, ela tem aí possibilidades de fazer IgA, e aí a polio oral, ela vai produzir IgM, ela vai produzir IgG, mas ela é muito para produzir IgA, que é um anticorpo de mucosa, é muito para proteger o intestino da criança, tá? De não fazer a proliferação de um poliovírus selvagem. Tá aí alguns países, assim, para quem acha que a gente não faz vacina para adulto, a polio é indicada para viajantes. A gente tem aí, olha quantos países que tem risco de exportação de poliovírus. Então, se você, Rafael, se você vai passar suas férias lá no Iraque, tá na lista aqui de países que tem indicação, tá, Rafael? Você vai ter que fazer vacina VOP. Vou lá, vou fazer, tá? Com certeza. Isso, quando você for lá para o Sudão do Sul, quando você for lá para a República Democrática do Congo, você vai ter que se vacinar, Rafael, tá? Para se proteger. E aí, se for um viajante para essas regiões imunodeprimido ou gestante, faz a VIP, não faz a VOP, tá? Ok? A vacina rotavírus, vacina que protege contra diarreia importante, né? O rotavírus é um vírus que produz uma gastroenterite severa na infância. A gente conseguiu controlar bastante isso com a introdução da rotavírus.
que é feita em 2 doses, é uma vacina viva atenuada, significa que imunodeprimidos não fazem. E a gente tem aí, é uma das poucas vacinas que a gente tem idades certas para fazer. Eu não posso fazer fora dessas idades porque eu corro o risco de um evento adverso importante. Então, para a primeira dose, eu tenho até 3 meses e 15 dias para vacinar. Para a segunda dose, eu tenho 7 meses e 29 dias para vacinar. E não repito, caso, diferente da polio, a rotavírus, uma vez que criança regurgitou, cuspiu, perdeu, não revacina. Aquele 1,5 ml que vocês aplicam, né, que a criança vai tomando aos pouquinhos na seringuinha, ela tem 6 milhões de partículas virais. É muito vírus entrando para estimular o organismo. Então, qualquer volume disso que já tenha entrado no esôfago já está fazendo resposta. Por isso que a gente não repete. A vacina Pneumo 10 é uma vacina conjugada, ela é casada, conjugada com uma proteína para ela responder melhor, que se fosse sozinha ela não responderia. E aí a gente faz 2 doses e um reforço, que a gente chama de esquema 2+1, para a criança menor de 1 ano, né? Se você encontrar uma criança de 1 ano, 2, 3, 4, que não recebeu nenhuma dose antes de 1 ano, aí você faz uma dose única só. Tá bom? E pode ser feito até 4 anos de idade, cumprindo aí 2, 4 meses. Muito similar à vacina meningo C, que protege contra a meningite por meningococo. Da mesma forma, ela só é feita aos 3 e 5 meses, mas ela também é uma vacina conjugada, ou seja, pegou o seu antígeno do meningococo, conjugou com uma proteína potente para fazer vacina e ter uma resposta boa. Isso é uma vacina conjugada. E aí é feito da mesma forma que a pneumo, esquema 2+1, né, 2 doses e um reforço, se for menor de 1 ano. A partir de 1 ano de idade, 0 vacinação, você vai fazer uma dose só e ela já responde da mesma forma. E aí tem a novidade, né, gente, lembrar desse grupo adolescente que recebe a partir de agora, desse ano, a rotina da ACWY, uma vacina super requerida, super desejada para o calendário, mas me parece que a gente ainda tem pouca procura de adolescente, pouca oferta, a gente tem que estimular nas escolas, né, assim que voltar, assim que a gente tiver, ou se o adulto vai procurar saber se tem adolescente cadastrado na família para a gente começar a oferecer essa vacina. Porque, em geral, essa criança faz a meningo C até 4 anos de idade, né? Tem essa fase de esquema básico. Quando chega em 11, 12 anos, essa resposta ela tende a cair. Então, é hora de você fazer um reforço para meningos, para C, principalmente, para evitar surtos de meningite nessa faixa etária de adolescente. E aí você já ganha proteção para A, W, né, Y, são adicionais aí uma dose só, né, uma já é suficiente para dar essa resposta. Vacina tríplice viral e tetraviral são 2 recomendações da rotina. Para crianças, lembrar que a gente tem na rotina, gente, a D1 com 12 meses, a D2 com 15 meses. A gente vai ver as coberturas vacinais esse ano e a gente tem percebido que as crianças fazem D1 e não voltam para D2, atenção para isso. E aí eu queria chamar a atenção para isso aqui. Além dessa rotina que eu faço com 1 ano e 15 meses, a gente está vivendo uma situação de surto de sarampo no país. Isso não acabou. Apesar da gente estar vivendo pandemia, coronavírus, a gente achar que só isso está tomando conta da nossa vida, a gente está com o vírus do sarampo circulando por aí. Sarampo vai pegar o não vacinado. Sarampo vai pegar a criança não vacinada, vai pegar o adulto não vacinado. Lembrar que a gente está com uma recomendação de vacinar sarampo até 59 anos, na rotina. E essa dose aí, que é recomendada entre 6 a 11 meses, que a gente chama de dose 0, ela não caiu, gente, ela permanece. A criança, quando chegar para vocês para fazer penta, né, aquele esqueminha de 6 meses, penta, VIP, gente, tem que fazer a dose de triviral, a dose 0, é rotina.
É uma rotina intensificada? Mas tem que fazer. Essa dose ela não sumiu do mapa, pelo contrário, ela precisa mais do que nunca ser feita. Tá? Rafael, acho que quer complementar alguma coisa. Sobre a tríplice viral, né? A gente está com o sarampo circulando aqui no estado do Rio de Janeiro, capital, aqui em Niterói, São Gonçalo, né? Como a Nádia disse, continuamos vacinando crianças de 6 a 11 meses. Isso não acabou, isso não parou, né? Eu tenho recebido ainda, né, de pacientes, não parentes, até de colegas de profissão, que vão nas nossas unidades e negam a tríplice viral abaixo de 12 anos. Continuamos vacinando. Eu já falei isso algumas vezes até no grupo que nós temos com os polos sanitários, coordenadores de área, né, que repassam isso para toda a rede. Continuamos vacinando, tá? Então, só aí. Não pode da D1 também, da D2, os adultos que não têm comprovação de tríplice viral ou dupla viral, né? Porque temos 2 vacinas aí para utilizar. Lembra quando eu falei para vocês que a criança tem anticorpo materno circulando nos primeiros meses de vida? Por isso que ela não faz triviral antes de 6 meses. Mas quando começa a chegar 6 a 11 meses, esses anticorpos da mãe começam a sumir. A criança fica vulnerável. Como é que a gente vai dar conta disso? Vacinando, dando a dose 0 para ela começar a se proteger. Então, gente, tem que ser padrão ouro da sala de vacina. Chegar a criança com 6 meses para fazer penta, para fazer VIP, dar a tríplice viral. Não pode deixar passar. Vou esperar um pouquinho, vou esperar quando ela fizer 7 meses, vou esperar. Não espera, não. Porque o sarampo está aí, o sarampo ele vai. E quem está adoecendo atualmente de sarampo são as crianças menores de 1 ano e o adulto jovem. São esses 2 grupos que a gente está tendo aí para sarampo, mantendo o surto no país. Então, muita atenção a isso. Aí, né, gente, outras rotinas da triviral, acho que eu até já falei. A oferta ela é até 59 anos, sendo que até 29 a gente faz 2 doses e de 30 a 59 é uma dose só, tá ótimo. A partir dos 60 anos você vai avaliar se é uma situação de bloqueio, se é um viajante, se é uma situação, um indivíduo que se expôs a um caso suspeito de sarampo, aí tem que ser visto caso a caso. Queria chamar a atenção da questão da triviral na puérpera. Essa mulher que acabou de ter o bebê e que não foi vacinada, não é vacinada, ela tem indicação de fazer tríplice viral. Aliás, um dos projetos que o Ministério da Saúde tinha anos atrás, há muito tempo, era oferecer vacina contra sarampo e rubéola nas maternidades. Assim que a mulher recebesse alta, no dia da alta dela programada, ela era vacinada com vacina contra sarampo e rubéola, porque ela já sairia dali num período que eu efetivamente sei que ela não está grávida. Então, vamos tentar buscar essa puérpera que não é vacinada e oferecer a vacina da tríplice viral, que indiretamente ela vai estar passando proteção para esse bebê, pelo menos até 6 meses de vida. É ela que protege através do aleitamento materno, então ela tem que estar vacinada. Tá? É o IgG dela que vai proteger essa criança até 6 meses, quando a gente vai efetivamente fazer na criança. Olha o Zé Gotinha aí fazendo um negativo. Atenção às falsas contraindicações. Eu queria falar o seguinte, a gente já teve relato de que criança, leiam bem isso comigo, criança que ainda não comeu ovo, não pode fazer triviral, Nádia. Ela tem que comer ovo primeiro para ver se vai dar problema. Gente, isso é falso, falsérrimo. Por favor, a criança quando chegar aos 6 meses, vocês façam a dose B dela. A criança que chegar com 9 meses, façam a febre amarela dela, mesmo que ela não tenha comido ovo. Isso é um mito mega gigante, mega de não sei aonde que veio, de que livro veio isso. Tá? Então a gente não tem que mandar a criança, a mãe da criança, a dar um bolinho para ela, dar um ovo primeiro, depois você volta aqui, eu vacino. Gente, isso não está escrito em lugar algum. Isso é uma imprudência severa, é uma imprudência pela não vacinação, tá? Então isso eu queria chamar muita atenção para a gente não cair nessa armadilha.
A segunda questão é dizer que mulher amamentando não pode fazer triviral. Pode, deve. Se ela não é vacinada, ela deve fazer, tá? E uma outra questão falsa é dizer que a criança que tem alergia ao ovo não pode se vacinar no posto. Gente, a criança que tem anafilaxia, ela vai ter que ser vacinada, ela é vacinada no CRI. Agora, essa criança que tem uma alergia leve, alguma coisa que não é grave, ela vai no posto de boa, caiu essa recomendação de que a gente tem que contraindicar, tá? Então, muita atenção a essas falas, que são coisas que a gente escuta, que a gente percebe, que a gente recebe relato, dizendo que deixaram de vacinar por uma dessas coisas, tá? Então, vamos tentar primar pela indicação da vacina. A hepatite A é uma vacina que é feita em dose única, ela é super protetora, com uma única dose em criança imunocompetente, ela responde muito bem. Quem precisa de 2 doses geralmente são crianças imunodeprimidas, está indicado aí com 15 meses, até 4 anos você pode fazer. Tá? A vacina HPV, agora eu vou resgatar a questão da Adriana, se não me engano. A vacina HPV, ela é uma vacina quadrivalente, ela protege contra importantes cânceres do aparelho genital, mas também previne verrugas genitais e está aí indicado tanto para meninas quanto para meninos, né? Meninas de 9 a 14, meninos de 11 a 14, em 2 doses. Quando a gente começou, a gente tinha um esquema de fazer 2 doses e fazer uma terceira 5 anos depois. Aí você vai estudando, vai ganhando evidência, vai conhecendo a vacina e percebe que com 2 doses você tem uma resposta excelente. Tá? É muito baixa ainda a cobertura do HPV, porque a menina e o menino até começam a fazer, mas não fecham o esquema. Então, lembrar, para quem tem adolescente no território, não adianta vacinar com uma dose, gente, não vai dar conta. Um carro não anda com 3 pneus, o carro vai andar com 4. Então, é a mesma coisa a vacina. A proteção não vai acontecer com uma dose, a proteção vai acontecer com 2 doses. E aí, se não me engano, a Adriana, ela comentou que ela fez uma vacina, não sei se foi isso, Rafael, você me ajuda? A Adriana diz que uma menina de 9 anos desmaiou com ela na sala de vacina. É muito comum, isso é normal. o que a gente chama de síncope pós-vacinal, que não tem nada a ver com a vacina. A vacina nem teve tempo de ser processada. Tem muito mais relação com o efeito psicológico da vacinação, com medo, com constrangimento, com temor, com agulha. Então, o que a gente recomenda como precaução? Todo adolescente que for vacinado, menino ou menina, que você coloque esse adolescente em posição sentada, ele vai sentadinho ali, você vai vacinar e vai aguardar 15 minutos para poder liberar. Mas vai acontecer. É um efeito muito mais psicológico do que um efeito biológico da vacina, tá? Só confirmar aqui com o Rafael uma coisa. A gente vai até que horas? Pode até no máximo 4. Tá bom. Tá dando... meio que travando. Tá travando, gente, a apresentação? Agora travou aqui para mim. Pronto. Febre amarela, vacina que a gente faz, aí mudou o esquema, né? Eu acho que vocês devem ter visto que a criança, ela faz uma dose no reforço, ela faz aos 9 meses a primeira dose e 4 anos com reforço. A partir de 5 anos, não, você pode fazer uma dose única e aí vai até 59 anos é rotina, até 60 anos você tem que avaliar a condição clínica para ver se não tem nenhuma contraindicação. Só que eu não vou entrar, mas só para vocês verem que existem vários documentos mostrando que pessoas com comorbidades, com imunossupressão, em uso de medicação, transplantados, lúpus, eles têm contraindicação
vacinação para febre amarela. Então, tem que entender se a pessoa tem uma condição de base que não permita a vacinação. Tem aí também, ó, não vacinar, quimioterapia, radioterapia, doença hematológica e uso de corticóide. Aí tem uma série de coisas que a gente tem que entender se há alguma condição do indivíduo para não vacinação. Tá? HIV, a gente só não vacina a febre amarela se o CD4 for menor que 200 células, só isso. A partir de 200 para cima dá para fazer, tranquilo, não há crise. Lembrar do certificado internacional para quem vai viajar para país que exige, tem que trocar nos postos da Anvisa ou nas filiais que são credenciadas com a Anvisa por esse certificado internacional. É um documento que pode ser retirado nesse CIVIP digital. Eu coloquei até aí, porque é um serviço, www.serviços.gov.br. Você pode mandar a sua caderneta de vacinação da febre amarela, preenche o cadastro e eles mandam o CIVIP digital para o teu e-mail, tá? Ficou bem mais fácil agora para conseguir essa certificação. Vacina dupla adulto, que é difteria e tétano, ela é feita em 3 doses básicas, com reforço a cada 10 anos, se nunca vacinado. Porque se esse adulto chegar para a gente com caderneta de criança, a partir de agora a gente vai fazer o que o número 1 está dizendo aí. Após completar o esquema de penta, DTP ou tetravalente, você vai fazer reforço. Então, se tem comprovação de infância, validar aquilo e seguir com reforço para dupla adulto. Só chamar a atenção desse quadro, gente, é importante, se você tem a seguinte condição: menos de 3 doses de vacina feita, com algum componente de tétano, tem 1 ou 2 doses de DTP, 1 ou 2 doses de penta, 1 ou 2 doses de duplo adulto, e você tem um ferimento de gravidade, que é fratura exposta, ferimento à bala, queimaduras extensas, além da vacina, você tem que indicar o soro antitetânico para a pessoa, tá? Aqui no município, a gente está fazendo no pronto-socorro, Rafael Vidal, me ajude no pronto-socorro. Mais algum lugar? Soro antitetânico só temos no pronto-socorro central. Tá. Então, além do soro antirrábico. Ótimo. Então, só lembrar que a gente, quando tem uma pessoa indevidamente vacinada, com menos de 3 doses, ou você não conhece a história vacinal, e é um acidente grave, com prego profundo, tem que pedir para fazer soro, gente. Muito, muito cuidado com isso. A vacina DTPA de adulto, vejam que ele é Dzinho, Tzão, Pzinho, né? Isso tem a ver com as concentrações da vacina, e ela é indicada na gestação, então para profissionais que lidam com recém-nascidos em UTIs, em berçários. E aí, na gestação, a indicação é que a gente faça 1 dose de DTPA a cada gestação, tentando colocar entre 20 e 36 semanas, que é o melhor período para ela responder a vacina e passar anticorpo para o bebê, tá? Principalmente pela coqueluche, gente. A gente tem uma alta incidência de coqueluche em crianças menores de 6 meses. Quando você vacina a mãe na gestação ou até no puerpério, você está garantindo que essa criança menor de 6 meses não adoeça de coqueluche, não morra de coqueluche. É muito mais pensando no recém-nascido. Vacina da influenza é uma vacina da gripe que protege contra complicações, a gente faz em campanha, né? Acho que vocês estão bem habituados aí. É uma vacina inativada, tanto imunodeprimido quanto saudável pode fazer dentro dos grupos de indicação. Pneumo 23, só para ilustrar, ele é uma vacina indicada para idosos que são asilados, domiciliados, acamados, que tem aí uma vulnerabilidade para isso. A gente só faz 2 doses de pneumo 23 na vida. Uma dose e uma outra dose 5 anos depois, o esquema está fechado completo, tá? E aí depende... isso na rotina, na campanha, no PRI ele tem outras indicações, pode ser uma discussão de um outro momento.
Vacina antirrábica humana, ela é inativada, ela tem que ser, não pode ser usada a vacina atenuada pelo risco de evento adverso, e ela vai depender de um acidente, um evento, né? Então, todo indivíduo que tenha sofrido agressão por cão, gato, morcego ou animal silvestre, ele tem que passar por uma avaliação sobre a característica do acidente, a condição do animal para entender se ele vai ter que fazer só 2 doses, se ele vai ter que fazer 4 doses, se ele vai ter que fazer soro, o que vai ser orientado para essa pós-exposição. Então, aqui no município, quem faz essa avaliação e tratamento são os polos sanitários. São os polos sanitários que avaliam, né, os 5 polos que avaliam o acidente, né? E pode recomendar o individual de vacina e também o soro antirrábico. Né? O soro antirrábico também está disponível no pronto-socorro central. É isso, gente. Então, isso aqui não é uma vacina de rotina, ela depende da ocorrência de um evento, que é o acidente de exposição por alguma agressão animal. Só um minuto, Nádia. Tem uma pergunta aqui da Letícia Benedicto. Ela quer perguntar para os encargos de consciência. DT, né, duplo adulto, não faz em caso de morrida de animal, certo? A DT, ela sempre tem que vir combinada na tua avaliação de agressão animal. É claro que assim, quando um animal silvestre, morcego, cão, gato, ele morde o indivíduo, a primeira coisa que a gente pensa é assim, nossa, risco de raiva humana. Vamos fazer logo o tratamento da vacina antirrábica humana, que esse é o risco. Mas a gente tem que lembrar que aquela mordedura, aquela arranhadura é uma porta de entrada para o Clostridium tetani, que é o bacilo através dos esporos do tétano. Então, sempre que alguém aparecer com uma mordedura, uma arranhadura, uma lesão por um animal, é claro que a raiva ela é potencialmente o risco e precisa ser prevenida, mas sempre perguntar se a pessoa está em dia com tétano, para não deixar, aí vai salvar da raiva e aí desenvolve o tétano, olha que coisa. Então, sempre tentar combinar essa avaliação para raiva, indicar o tratamento quando necessário, e se for uma ferida aberta, uma mordedura, uma arranhadura importante, sempre perguntar se a pessoa está em dia para antitetânica. Se não tiver, você vai fazer, tá? Vacina inativada com vacina inativada, pode ser feita no mesmo dia, em sítios diferentes. Isso aqui eu acho que eu vou passar, a gente pode falar melhor depois, que eu queria avançar aqui. Esse slide, eu queria mostrar para vocês como é que está a nossa cobertura vacinal no município, o quanto a gente precisa captar o grupo infantil, né? Em 2019, a gente teve 2 vacinas sem resultado alcançado, que foi a pentavalente, mas aí, assim, explica-se por uma falta, a gente teve um problema danado com o pentavalente no ano passado, e a febre amarela nunca faltou. Ela entrou na rotina e ela não consegue chegar aí nos 95% de meta. Será que a gente está entendendo que a febre amarela ela é rotina da criança aos 9 meses? Será que a gente está lembrando de abraçar na caderneta da criança quando ela vem para mim com 6 meses? Será que eu estou lembrando de marcar 9 meses de febre amarela ou eu estou marcando triviral com 1 ano? Então, tem que lembrar disso. A febre amarela ela é uma vacina de rotina a partir de 9 meses para a criança. E se a gente olhar as taxas de cobertura vacinal para esse ano, com pandemia, com medo das pessoas irem para a rua, com medo das pessoas circularem, a gente deveria estar, hoje, a gente está em agosto, a gente já deveria ter 50% da população vacinada. E a gente tem essas taxas baixas que traz um alerta muito, muito importante. Se a gente não recuperar a partir de agora, agosto, setembro e outubro, quando a gente vai ter a campanha de multivacinação para criança, se a gente não recuperar esses índices, a gente vai começar a ter casos de meningite, de pneumonia, de difteria. A gente vai começar a ter ou as doenças voltando. Então, eu trouxe aqui porque, além de entender de calendário, para que a gente entende de calendário? Para indicar bem a quem precisa ser vacinado. Por quê? Porque a gente tem que ter cobertura vacinal.
Bom, gente, eu tinha uns exercícios aqui, mas eu acho que a gente vai deixar para o módulo 2, que são exercícios de calendário. A gente pode começar a próxima semana com isso, faz uma discussão para poder fazer um resumo do dia de hoje. E aí eu acho que a gente encerra, porque a gente também já está com 2 horas de web, e abrir para alguma pergunta, algum comentário, Rafael. Isso aqui a gente vai fazer na próxima semana, tá, gente? Esse exercício aqui, que é bem bacana. Essas aqui são referências que vocês vão receber, e tá aí o e-mail da coordenação de imunização com o Zé Gotinha, ó, amando vocês amem também o Zé Gotinha, indiquem vacinação, se aprofundem no conteúdo da imunização para que a gente realmente evite falsa contraindicação, evite perda de oportunidade de vacinar. Alguém que nos procura não pode sair da unidade sem vacina. A gente é instrumento de imunização, então tem que primar por isso. Tá? Vou passar agora a palavra para o Rafael e estou à disposição. Na próxima semana a gente faz os exercícios, né? Porque a live até durou mais tempo, até porque é um assunto muito extenso, né? É muita coisa. São vários imunobiológicos, são várias dúvidas, intervalos, né? Vacina não é uma coisa que parece simples na aplicação, mas por trás disso é uma grande complexidade. Né? O ato de vacinar é mais simples, mas a complexidade para você chegar até vacinar o paciente ela é grande. Então, dessa forma, na semana que vem a gente continua com essa parte do exercício, né? Eu gravei aqui, printei aqui algumas perguntas que ficaram, te responde na semana que vem, tá? E quero agradecer a todos as disponibilidade pelo horário, pela atenção, uma live que realmente é extensa, pode ser até cansativa, mas é de muito valor para a gente, para a coordenação, acho que para todos da ponta, né? Agradecer também a coordenação do programa de IST, que liberou aqui o espaço para a gente fazer nossa live. Nosso estúdio, né? Olha nosso estúdio como é bonito, gente, olha. Agradecer a coordenadora Monique Gonzalez, sua equipe, né? A nossa equipe da coordenação, que foi montando todo esse material para vocês. Rosaninha, Dani, todo mundo, Daniele, Tainá, Andressa, tem que falar o nome de todo mundo. Letícia, Juni, Renata, Augusto. Lara, Zuleika, tem que falar. Sônia, Fatinha, isso. Todo mundo. Então, mandar um grande abraço a todos, até a semana que vem, com o próximo módulo, né? E agradeço novamente, né? Que mais de 100 pessoas, foi ótima essa live, foi ótimo, um resultado muito bom. Sobre gravação, isso aqui é novo para a gente, né? Eu acredito que o YouTube grave isso e vou tentar disponibilizar para vocês, né? Eu vou entrar na plataforma, ver se realmente for gravado e repasso o link para vocês posteriormente, tá bom? Um abraço a todos e agradeço pela atenção. Tchau, tchau.